aí o surgimento de ferramentas normativas que possibilitaram um novo pensar sobre o gerenciamento de riscos, se tratando no âmbito de emergências e de crises dentro da mineração. Então, a gente tem uma legislação e ferramentas que, apesar de terem ferramentas que, para quem trabalha com gestão de riscos, elas já são antigas, elas já são robustas, consolidadas, mas ainda assim existe um modus operandi que ele é relativamente novo. Então, acho que um dos desafios hoje para a mineração é você trabalhar com legislações e instruções que elas são cada vez mais robustas, e elas vêm se aprimorando cada vez mais, e utilizar isso com base em ferramentas que elas já são conhecidas dentro da gestão de riscos. Então, nós temos inúmeras ferramentas que são utilizadas para identificação de riscos, mapeamentos, identificação de tratativas para o risco. Então, acredito que hoje essa quase dicotomia mesmo, assim, de você entender, de você se atualizar, de se manter atualizado, mas tendo em vista que existem ferramentas que elas já não são tão novas, assim. Então, acho que é um pouco um desafio que eu diria que ele é técnico operacional nesse sentido. Mas também a gente tem desafios que eles são muito voltados para a operação, assim, na área de emergência relacionada a barragens. Eu, na experiência que eu tenho nos últimos anos, que eu trabalho com o que a gente chama de PAI-BM, que é o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração, existem inúmeros fatores que tornam essa área, ao mesmo tempo, desafiadora, e também tem uma dose, sim, de gratificação, assim, no sentido de que trabalhar com algo que é atualizado e que vem sendo aprimorado no sentido de garantir e salvaguardar vidas, principalmente quando a gente fala das comunidades que estão no entorno dessas minerações, isso faz toda essa temática e todo esse trabalho ele ser de fato especial. Mas quando você me pergunta de um desafio, a gente tem números quando a gente fala desse PAI-BM. Por exemplo, a gente pode apontar os desafios das legislações, que elas são atualizadas e que isso faz com que todas as empresas elas precisem de ter essa atenção voltada para essa parte de requisito legal, de regulatório nesse caso, e também do operacional. A gente, quando fala sobre mineração, inevitavelmente a gente vai falar sobre pessoas, sobre comunidades e, inevitavelmente, sobre traumas. A gente tem um cenário no Brasil, e sobretudo em Minas Gerais, que nós temos 2 rompimentos de barragem que, se parar para ver, eles são extremamente recentes. Então, a gente tem um estado, um país que tem um trauma nesse sentido. Então, quando a gente trabalha com comunidade, existe um cuidado muito grande que tem que ser tido. Então, quando no PAI-BM, no plano de ação de emergência, a gente estabelece instalação de sirenes nas comunidades, que é uma das ferramentas que, inclusive, é prevista na legislação, a gente tem um cuidado muito grande de avisar as pessoas da existência dessas sirenes, do porquê elas estão ali, e alguns casos que são pontuais, mas que acontecem em algumas empresas de mineração, de, por exemplo, acionamentos indevidos dessas sirenes. Então, você imagina, quando a gente está falando de risco, esses equipamentos que existem, todos os mecanismos de calibração, de monitoramento, para garantir a saúde dessas sirenes, quando numa comunidade que, vamos supor, existem 10, 20 mil pessoas ali na área daquela abrangência acústica daquela sirene, uma sirene toca de forma indevida por um mau funcionamento qualquer, às 3 da manhã, por exemplo, numa comunidade. Dependendo da comunidade, dependendo da localidade dessa comunidade, você desperta um gatilho traumático extremo nessa comunidade. Então, isso, quando os desdobramentos legais e de multas e de passivos, isso fica para segundo plano, quando você tem uma quantidade enorme de pessoas que vão ser afetadas por isso de uma forma extremamente negativa.
Então, existem o operacional de lidar com emergências no âmbito da mineração, ele é extremamente amplo, assim. Então, realmente são inúmeros desafios e acho que todas as minerações eu vejo, observo um intuito de integração entre as empresas e no sentido de tornar essas tratativas e essa preparação ao gerenciamento de risco e à prevenção de emergências cada vez mais robusto. Eu sinto, sim, uma integração dentro do próprio setor, dentro do próprio segmento da mineração, o que eu acho que é extremamente salutar, assim. Acho que, da mesma forma que aqui a gente está fazendo um bate-papo, integrando segmentos diferentes, quando a gente olha para dentro da mineração, eu também enxergo uma integração e um diálogo muito forte, que isso tem se intensificando cada vez mais. Então, gerenciar riscos, eu entendo que, sobretudo, passa pelo diálogo. Ok, meu amigo. Parece que não é muito diferente, não. A gente aqui na aviação, a gente fala muito sobre dois termos, quando a gente... Dois, na verdade, mais um, né? Que a gente está falando sobre o risco, tem um outro que é o perigo. A gente faz a identificação do perigo, né? A análise, né? Analisa o perigo, analisa o risco. Nós temos determinados níveis, mas eu não vou entrar em detalhe no nosso não da aviação, porque acho que é melhor a gente ouvir você hoje, tá? O que a gente está querendo mais é aprender um pouco sobre esse assunto. E você teria como nos proporcionar, Felipe, definições para você, por exemplo, porque quando a gente fala aqui na aviação, quando a gente faz essa abordagem do risco especificamente, não do perigo, mas para a gente tentar compor o risco, até o Dr. Romildo, que é o nosso assessor jurídico, nossa última entrevista foi com ele, e ele nos deu essa ideia, né, de como a gente compõe. Nós temos o fator probabilidade e o fator severidade. Eu não sei se vocês trabalham também com esses dois fatores, a gente faz uma matriz e a gente faz umas letras e números e faz um cruzamento, e a partir dessas informações, aí sim a gente vai tentar entender o que está acontecendo, né? E fazer uma prioridade para que nós possamos agir com maior força, né? Com maior foco, num nível que está mais acima, né? Então, aqueles níveis ali que estão mais abaixo ali, a gente vai tratar um pouco, um pouco no momento mais oportuno, né? Mas não chamar a atenção um risco com nível mais elevado para que a gente tente uma solução, às vezes até de imediato, né? Que a gente chama da mitigação. Eu não sei se você tem esses termos também, eu não sei se eu consegui ser claro com você, Felipe, mas nossa linha, mais ou menos, a grosso modo falando, seria nesse tema, tá? Nesse contexto, né? Nessa linha de ação. Perfeito, perfeito. Eu tenho uma apresentação aqui, eu posso iniciá-la, ele vai passar por alguns pontos, inclusive iniciando sobre essas definições. Então, acho que é legal para a gente até ter essa troca, esse nivelamento e de trocar essas figurinhas sobre até algumas diferenças, como eu vou te mostrar sobre essas definições. Vou Excelente, compartilhar. pode dar um clique aí para aparecer para a gente. Beleza. Enquanto você vai preparando aí, avisando ao pessoal que nós temos nossos perfis nas mídias, temos os LinkedIn, tá? O Instagram, o YouTube, nosso site, nosso Face. O pessoal pode dar uma passadinha lá. Temos outras lives aqui com diversos assuntos e nos últimos tempos nós estamos trazendo sobre o risco. Já vou subir ela aqui, ok, Felipe? Muito obrigado aí e boa Beleza. apresentação. Eu estou na escuta, ok? Certo. Vocês já estão visualizando. Sim, estamos visualizando sim. Maravilha. Que vou iniciar essa apresentação. Ela fala basicamente de alguns conceitos, de algumas definições, de algumas tratativas e também sobre o gerenciamento de crises, de emergências no âmbito da mineração. Que eu não vou ler esse resumo aqui do meu currículo, mas como eu já falei anteriormente, eu tenho aí
aproximadamente 5 anos, que eu venho trabalhando na área de gerenciamento de crises, de emergências e riscos dentro da mineração. Já trabalhei em algumas empresas e desde então venho atuando também sobre a questão de riscos. Já, inclusive, passei pela atuação em respostas aos eventos ligados aos rompimentos das barragens, tanto de Mariana como de Brumadinho. Então, tive aí um contato com esses eventos extremos aí, que é o risco ocasionado na maior gravidade que a gente pode falar. E também, atualmente, eu venho finalizando uma especialização em gestão do risco de desastres e continuidade de negócios. Eu inicio aqui essa apresentação apresentando para vocês uma bibliografia que é de uma estudiosa, ela chama Yvette Veyhet, ela é francesa, e esse livro, que chama Os Riscos, por coincidência, ele tem uma explanação acerca da origem do risco, de como que ele se desdobra ao longo das décadas e como ele se aplica, muito interessante. E a primeira provocação que eu trago para vocês é sobre essa fala que ela traz sobre o risco ele ser um objeto social, ou seja, para existir o risco, precisa de haver uma percepção de uma ameaça ou de um perigo. Então, o risco ele decorre de um indivíduo ou de uma coletividade que entende que ali há um cenário de perigo. E é muito interessante porque quando você percebe a existência de um risco, da iminência de um risco, você permite a análise de uma situação. Então, é muito interessante porque, a partir do momento da percepção, você começa a trabalhar o risco, você identifica ele, você mapeia em que área que ele se insere, as tratativas, as gravidades, as consequências, as probabilidades, como você acabou de falar. E passando aqui, já falando sobre as conceituações, as definições, entende de que a ameaça seria o resultado de um processo natural, socioambiental ou tecnológico, e o risco sendo resultado da relação do desenvolvimento sociopolítico, cultural e econômico em territórios suscetíveis a tal ameaça. E por perigo seria a condição na qual existe um potencial de um dano a ser causado por uma ameaça afetando o meio exposto. Então, é aquilo que a gente chama comumente de uma situação perigosa. Então, quando existe ali um potencial de dano. Então, você dirigir sem cinto de segurança é uma situação perigosa. Você correr em um piso molhado é uma situação perigosa. Então, existem vários tipos de risco que eles decorrem de um perigo. E aí, como você já até acabou de colocar, Joselito, a gente tem essa abordagem mais clássica em que se fala que o risco é um produto da probabilidade da consequência. E, principalmente na mineração, quando se trabalha com gerenciamento de desastres, inclusive desastres fora do meio da mineração, por exemplo, desastres de origem naturais e que envolvem até defesa civil, a gente um questionamento muito forte sobre essa abordagem clássica é de que essa fórmula, a consequência você trabalha com ela, mas essa fórmula não aparece a causa desse risco. E a probabilidade, você também consegue estimá-la, mas existem alguns outros fatores que faltam um pouco nessa conta. Por exemplo, eu trago dois conceitos muito interessantes, que seria o de vulnerabilidade e o de resiliência. O de vulnerabilidade, a gente pode entender como os fatores daquele ambiente que tornam aquele risco maior. Ou seja, se você tem uma comunidade em que existe uma ocupação irregular em costas, o risco de haver um acidente, um desmoronamento, com talvez até fatalidades, a vulnerabilidade dessas pessoas decorrente de uma ocupação desordenada, ela vai fazer esse risco ser maior. Mas, ao contrário, se você não tem essa ocupação desordenada, não tem pessoas morando em lugares perigosos, esse risco ele já é um pouco menor.
Então, a vulnerabilidade ela decorre de várias questões, inclusive aquelas que passam pelo âmbito socioeconômico. Então, a vulnerabilidade ela decorre da desigualdade socioeconômica, do racismo, decorre de vários pontos em que esse risco ele precisa de ser trabalhado também sobre um prisma, sobre um aspecto socioeconômico. E quando eu falo de resiliência, ao contrário da vulnerabilidade, o nível de resiliência de um risco acontecer, quanto maior a resiliência, menor o risco, menor a probabilidade desse risco acontecer. A resiliência, eu entendo, a gente fala nesse meio como a capacidade de um ambiente ele se recuperar de um transtorno, de um incidente. Então, a resiliência, por exemplo, seria comunidades que elas são instruídas para atuar durante uma emergência. Por exemplo, quando a gente fala sobre o âmbito da mineração, uma sociedade resiliente, uma comunidade resiliente, seria aquela comunidade que tem um treinamento, tem uma instrução acerca das atividades da mineração, sobre os procedimentos de mineração, uma comunidade que ela passa por simulados de rompimento de barragem, por exemplo. Isso faz aquela comunidade ela ser resiliente, ter uma alta resiliência. E, por exemplo, uma vulnerabilidade que está num lado muito antagônico da resiliência seria comunidades que, por inúmeros fatores, não têm essa anuência a essa conscientização, a esse treinamento, e que são comunidades que ficariam fragilizadas frente a um cenário de desastre ou de emergência. Então, posto isso, eu trago para vocês aqui uma nova fórmula, que seria o risco. Você vê que a probabilidade e a consequência, ela se mantém aqui, porém se introduz novos fatores, como a ameaça e como a vulnerabilidade. E aqui, esse G que está na parte de baixo dessa equação seria exatamente o que eu falo sobre resiliência, que de acordo aqui com essa fórmula seria a capacidade de gerenciamento do problema ou de resiliência frente a uma ameaça, seja de um governo local, de indivíduos, seja de uma comunidade exposta. Então, quando se insere a questão de ameaça, de vulnerabilidade e de capacidade de resiliência, essa fórmula ela fica um pouco mais completa, no sentido de que ela consegue abarcar fatores que antes, na literatura mais um pouco mais antiga, nesse sentido, não abarcava isso. Então, é uma novidade, assim, é algo que já vem sendo propagado e implementado em vários âmbitos e que entende-se que torna o gerenciamento de risco mais inteligente, mais estratégico e mais robusto, quando se fala na prevenção de acidentes, de emergências